eu quero trazer uma palavra cujo tema é autoimagem e autossabotagem. Muitas vezes, não são outras pessoas que estão sabotando a nossa vida. Não é o diabo que está sabotando a nossa vida. Muitas vezes, nós mesmos estamos nos auto-sabotando. E como nós fazemos isso? Através da nossa autoimagem. Pastor, o que é autoimagem? Vou falar daqui a pouquinho. Mas primeiro vamos ao nosso texto no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Provérbios 23, 7. É um texto clássico. Provérbios 4, 23 fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você deve memorizar alguns textos assim. Provérbios 23, 7 também fala sobre a psique, fala sobre a alma, fala sobre o coração e diz assim, até nós devemos saber de cor, Provérbios 23, 7, que diz assim: como imagina em sua alma, assim ele é. Como imagina em sua alma, assim ele é. Em inglês, na Bíblia em inglês diz assim: como pensa em sua alma ou em seu coração, assim ele é. O que esse texto nos mostra? Você sabia que tem um livro inteiro escrito, que foi escrito no início do século 20, do século passado, 1901, 2 ou 3, por um inglês chamado James Allen. James Allen. E ele escreveu um clássico que você até pode comprar. Esse livro é muito barato, você não tem mais direitos autorais, você pode comprar e ler. Como o homem pensa, ou como pensa o homem. Anote esse livro, leia esse livro, vai falar muito, é um complemento. Ele está na lista dos 25 livros que você, da revista Success, da revista Sucesso, que a pessoa deve ler para ser um sucesso. Como o homem pensa, e todo o livro, a coluna vertebral do livro todo, do James Allen, um britânico, obviamente ele já faleceu, né? Mas gira em torno, toda a coluna vertebral do livro tem a ver com esse texto aqui, porque como imagina em sua alma, assim ele é. O que Salomão está dizendo aqui? Que você que a sua vida é apenas um reflexo dos seus pensamentos. O que Salomão está dizendo aqui é que você tem a vida que você imagina. A Bíblia diz que a nossa vida, o que esse texto está dizendo, é que a nossa vida vai se adequar, vai se moldar, vai se configurar de acordo com a nossa imagem em ação, ou imaginação. O que é imaginar? O que é imaginar? Você já pensou que imaginar é um verbo, mas veio da palavra imagem? Imaginar é criar imagens na sua cabeça. É criar imagens na sua alma, na sua mente. Por isso, a importância da autoimagem. O que é autoimagem? É a imagem... Bem, eu quero falar primeiro sobre 7 fatos sobre a sua autoimagem, para você entender o que é autoimagem e o que é autossabotagem, porque a autoimagem muitas vezes é a causa da nossa autossabotagem. 7 fatos sobre a sua imagem. Autoimagem. Autoimagem é a imagem que vem à sua mente quando você pensa sobre si mesmo. Autoimagem é a imagem que vem à sua mente quando você pensa sobre si mesmo. Quando você pensa sobre si mesmo, quais imagens vêm à sua mente? Eu sou mais que vencedor. Eu sou filho de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou perdoado. O meu nome está escrito no céu. Dentro de mim habita o Espírito do Deus vivo. O mesmo Espírito que vivificou Jesus dos mortos habita dentro de mim. Eu sou inteligente, eu tenho a mente de Cristo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Se você pensa assim, do jeito que eu falei, você tem uma autoimagem saudável.
Porque a autoimagem é a imagem que vem à sua mente quando você pensa sobre si mesmo. Mas muitas pessoas têm uma autoimagem deturpada. Eu jamais vou conseguir vencer esse pecado. Eu nasci para sofrer. Eu nasci pobre e vou morrer pobre. Eu nasci nessa e vou morrer nessa. Eu acho que eu nunca vou mudar. Eu sou tímido. Eu não sei falar em público. Eu não nasci para liderar. Eu não nasci para vencer. Fui um erro. O meu nascimento foi um erro. Se você pensa desse jeito que eu acabei de falar, a sua autoimagem está sabotando a sua vida. Segundo fato, o que é autoimagem? Autoimagem é como você vê a si mesmo. Autoimagem é como você vê a si mesmo, ou seja, como você se vê. Você se vê prosperando na vida. Você se vê prosperando, enriquecendo. Você se vê tendo sucesso. Você consegue se ver terminando aquele curso, aquela pós-graduação. Você consegue se ver como uma pessoa inteligente. Você consegue se ver, ou seja, se imaginar. Você consegue ter uma imagem de si mesmo falando em público. As pessoas que se desenvolvem e que aprendem a arte de falar em público, porque não é difícil, é como andar de bicicleta. Você não nasce sabendo falar em público. Você tem que se desenvolver. Você tem que crescer. Você tem que modelar. O que é modelar? É você copiar os melhores. Cassius Clay, o famoso campeão de boxe, ele disse: se você quiser ser um campeão, você precisa aprender e fazer o que os grandes campeões fazem. Então você sabia que na empresa, para a pessoa crescer, a pessoa que se comunica melhor, e o que eu quero dizer com se comunicar melhor? Que tem uma dicção boa. As pessoas entendem o que você fala. Você tem uma boa dicção, você articula bem as palavras quando você fala, especialmente quando você fala em público. Você articula bem, você tem entonação na sua voz. Você não tem uma voz monótona, que fica num tom só. E essas pessoas crescem mais na empresa, podem até chegar a ser supervisores, a ser gerentes, a ser administradores. Mas o problema é que todo mundo corre, como o diabo foge da cruz, de falar em público. Aí a pessoa não se desenvolve. Não desenvolve a arte da comunicação, é uma arte. Ou é uma habilidade, como andar de bicicleta, como dirigir, por exemplo, como escrever, como ler. Se você pode aprender a ler, você pode aprender a falar em público. Talvez o seu chefe vai ver que você tem um potencial para dirigir uma equipe. Não somente ser um vendedor, mas ser um supervisor, ser alguém que vai gerenciar, porque você tem a habilidade de falar em público. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então você começa pequeno, e aí você vai crescendo nisso. Mas muitas pessoas não conseguem se ver falando em público. Sabe, há pessoas que não conseguem se imaginar vencendo. Quem é que conhece Michael Phelps? Acho que é Michael Phelps, o grande nadador. Alguém aqui já ouviu falar sobre Michael Phelps? Muitos grandes atletas praticam a arte, ou a técnica, não é uma arte, é a técnica da visualização. Exatamente isso. Sabe que o Michael Phelps, sabe como é que ele treinava? Não sei se ele ainda treina, porque não sei se ele ainda nada. Mas ele foi o recordista americano, acho que na última ou penúltima Olimpíada. Ele foi o maior recordista, maior medalhista. Sabe como ele treina? Ele fecha os olhos e ele começa, antes de treinar, ele está na cama dele, mas ele começa a se imaginar. A imaginar. O que é imaginação? É a imagem em ação. É você criar imagens na sua cabeça. Ele começa a se imaginar nadando. Como ele vai pular. Como ele vai nadar. Como seria
o nado perfeito. E ele começa com os olhos fechados, ele começa a se imaginar. E o que a Bíblia diz? Como imagina em sua alma, assim ele é. Faz parte de... Depois ele vai para a piscina e faz aquilo que ele imaginou. Você sabia, por exemplo, que estão descobrindo hoje, que se você imaginar algo muito bem, o seu cérebro, e você precisa entender o seu cérebro não consegue diferenciar algo que for bem imaginado da realidade. Porque você acha que quando você sonha que está sendo perseguido, você acorda com seu coração, você acorda suado. Por quê? Porque para o seu cérebro aquilo não foi um sonho. É como se você tivesse vivido aquilo. No sonho você sente coisas no seu corpo. Você sente. Por que você sente? Porque o seu cérebro não consegue diferenciar entre algo... E não sou eu que estou falando isso, gente, não acredita em mim. Vai pesquisar e você vai ver isso. Então a autoimagem, há muito tempo, esse texto, porque como imagina em sua alma, assim ele é, já é usado há muito tempo pelos grandes atletas. Esse é o poder da autoimagem. A autoimagem é como você vê a si mesmo. Terceiro fato sobre a autoimagem. A autoimagem é o que você pensa quando se olha no espelho. A autoimagem é o que você pensa quando você se olha no espelho. Quando você se olha no espelho, você vê alguém gordo demais, magro demais, baixo demais, alto demais, o nariz grande demais, pequeno demais, a orelha grande demais, pequena demais. Quem é loiro quer ficar com cabelo preto, quem tem cabelo preto quer pintar de branco, quer pintar de amarelo, quer pintar de verde, quer pintar de azul, quer pintar de lilás. Quem é grisalho quer pintar de preto. Quem tem o cabelo ruivo, meio avermelhado, quer ficar com cabelo preto. Quem é branco quer ser moreno. Quem é moreno quer ser branco. Ninguém nunca se satisfaz com a pessoa que Deus o fez. Quem é baixo queria ser alto. Quem é alto diz que tem um problema. Você sabia que o mesmo problema de alguém muito gordo é o mesmo problema enfrentado por alguém muito magro? Eu lembro ouvindo o pastor Odilon, que ele é bem magrinho, né? Ele dizendo que para ele achar roupa para ele era terrível. E tinha que comprar roupa de adolescente para ele. Porque ele é muito magro, é baixo, mas ele é magro, muito magro. Então quem é magro quer ficar gordo, quem é gordo quer ficar magro, quem é forte quer ficar... É uma coisa de louco. Quem tem olhos pretos gostaria de ter olhos castanhos, verdes. Como você se vê, a sua autoimagem é o que você pensa quando se olha no espelho. Se ao olhar no espelho você diz, eu não gosto de mim, eu sou um erro, essa pessoa é feia, essa pessoa é inadequada, essa pessoa... O que você pensa? O que você pensa? Autoimagem é o conjunto de opiniões que você criou sobre si mesmo. Isso é autoimagem. É o conjunto de opiniões que você criou sobre si mesmo. Eu sou chato, eu sou radical, eu sou impaciente, eu sou isso, eu sou aquilo. Você criou uma série de opiniões sobre você. Isso é a sua autoimagem. É como você se imagina. E o que a Bíblia diz? Que como imagina em sua alma, assim ele é. A sua autoimagem controla a sua conduta. A sua autoimagem vai conduzir a sua conduta. Se você se vê como um vencedor, como um filho de Deus, como alguém que não é merecedor do amor de Deus, mas é receptor do amor de Deus, você vai se tornar uma pessoa confiante. Você vai se tornar uma pessoa entusiasmante. Você vai ser uma pessoa segura. Mas se você acha que você é um erro, que você é feio, que você é feia, que você não é atraente, que você não é simpático ou simpática, você vai andar por aí cabisbaixo. Você vai ser uma pessoa insegura. E isso vai ser notado no seu tom de voz. Você não vai falar com segurança. Você não vai se expressar olhando nos olhos das pessoas. Você conhece pessoas que quando vão falar com você, baixam a cabeça, não olham para você. Por que elas não olham para você?
Porque elas não têm autoconfiança. Há um problema na imagem delas. O que leva alguém a dizer, por exemplo, na célula, quando alguém é convidado para orar na célula, uma simples coisa, orar pelo lanche. E a pessoa diz, não, eu não sei, eu não quero orar, não sei orar não. A pessoa não tem nem confiança para orar. É óbvio que ela sabe orar, porque ela sabe falar. Mas há pessoas que dizem, não quero liderar a célula, eu não quero liderar nada. Como é que você vai crescer na vida, meu querido irmão, minha querida irmã, com todo amor e carinho, com essa atitude, se você não quer liderar nada? Imagine se José tivesse essa atitude. Eu não quero liderar nada. Não, eu não quero liderar. Onde ele foi um líder. Onde José foi, ele foi um líder. E por isso Deus o promoveu. Talvez você ainda não foi promovido porque você não quer. Você está se auto-sabotando. A sua autoimagem está sabotando a sua vida. Por quê? Porque você não consegue. Você consegue se imaginar sendo gerente de uma empresa? Você consegue se imaginar liderando equipes? Você consegue se imaginar, se você está no ministério, você consegue se imaginar pregando para as pessoas? Você consegue se imaginar sendo usado por Deus? Você consegue se imaginar vencendo, prosperando? Você consegue se imaginar tendo um casamento feliz? Se você não consegue se imaginar fazendo essas coisas, ou tendo essas coisas, você está se auto-sabotando. A autoimagem são os adjetivos que você usa para descrever a sua pessoa. A autoimagem são os adjetivos que você usa para descrever a sua pessoa. Quais são os adjetivos, as qualidades que você usa para descrever a sua pessoa? Eu sou o quê? Você é o quê? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? É quem você é. Quem você acaba sendo. Porque a sua autoimagem controla a sua conduta, a sua atitude. A sua autoimagem controla, talvez não controle 100%, mas pelo menos influencia as suas emoções. Como você acha que se sente alguém que diz que nunca vai poder vencer na vida? Ele não vai acordar de manhã entusiasmado para trabalhar, para produzir, para prosperar. A autoimagem é a imagem interior da pessoa que você pensa que é. Veja que eu não disse da pessoa que você é, mas da pessoa que você pensa que é. Porque muitas pessoas pensam que são coisas que não são. Você sabe como se doma um elefante? Eu li, muito tempo atrás, como se doma um elefante. Um elefante, ele tem muita força. Mas quem aqui já foi a um circo? Já tirou foto com o elefante, né? Tirou foto com o elefante. O elefante é amarrado numa vara. Você acha que aquele elefante já adulto não pode arrancar aquela vara? Será que ele não poderia arrancar, derrubar o circo todo com a força dele? Ele pode. Por que ele não faz? Porque ele foi domado, ele foi domesticado. O cérebro dele foi domesticado. Ele acredita, por isso é memória de elefante, né? Porque ele lembra, não é inteligente racionalmente, do jeito que a gente fala, mas ele tem uma ótima memória. Quando ele era pequeno, eu li que quando o elefante é pequeno, eles amarram o elefante numa árvore bem forte. Então ele tenta se libertar, não consegue. Óbvio que ele não consegue, porque ele ainda é um elefante bebê. Ele é um bebê elefante. Ele não vai conseguir. Mas ele tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta 3 vezes, até que chega um momento que ele desiste. Então ele cresce amarrado naquela árvore. E como ele tem memória de elefante, ele acredita que quando ele está amarrado, ele não tem força para se libertar. E quando o amarram, quando ele já é adulto, que o amarram
em um pequeno poste, ele nem tenta se libertar. Por quê? Porque ele não acredita que ele pode. Quantos de nós fomos domesticados? Quantos de nós fomos domados? Quantos de nós acreditamos que nós não conseguimos? Você já viu a lista de coisas que nós falamos que nós não podemos fazer? Eu acho que eu não vou tirar minha carteira, não vou tirar a minha habilitação, porque eu acho que eu não sou capaz de pilotar. Você é capaz de tudo. Você é capaz de fazer qualquer coisa. Todos nós somos capazes. Deixe-me lhe dizer algo. A pessoa que está dirigindo aquela empresa que você trabalha, na qual você trabalha, eu posso te garantir que a pessoa não tem o QI 10 vezes mais elevado que o seu. O QI é o quociente de inteligência, grau de inteligência. 1 grau, né? Apenas. Uma forma de medir a inteligência. Eu te garanto que aquela pessoa não é 10 vezes mais inteligente que você. E por que ele conseguiu e você não? Porque ele acreditou, ele foi atrás, ele lutou e ele conseguiu. Você pode se formar em medicina, você pode se formar em engenharia, você pode se formar em qualquer coisa que você quiser, você pode ser astronauta se você quiser. Talvez não agora, por causa da sua idade, porque tem uma idade que para isso. Mas você pode aprender qualquer coisa, porque você tem um cérebro. E o cérebro da pessoa que está ao seu lado, eu te garanto, não é 10 vezes mais potente que o seu. Te garanto que não é 10 vezes mais potente que o seu. Mas tudo gira em torno da autoimagem. A imagem do alto, a sétima coisa, sétimo fato sobre a autoimagem. A imagem do alto é mais poderosa que a autoimagem. A imagem do alto é mais poderosa que a autoimagem. A autoimagem é a imagem que você tem de si mesmo. A imagem do alto é a imagem que Deus tem de você. E qual é a imagem que Deus tem de você? A Bíblia diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que nós somos como Deus aqui na terra. Nós fomos criados para ser como Deus aqui na terra. Você sabe o que Jesus disse? Está na lei dos judeus. Vocês são deuses. Pastor, o senhor está pregando heresia. Rasga a Bíblia, está na Bíblia. Vocês são deuses. Deuses no sentido de Elohim, no sentido de Senhor. Quem está no topo da cadeia alimentar aqui na terra? O ser humano. Por quê? Porque só o ser humano domina a fala. O que Deus faz? Deus fala. O que Deus faz na Bíblia? O que Deus faz na Bíblia? Ele fala. Você sabe o que Deus faz na Bíblia? Ele faz uma coisa, basicamente. Onde você vê Deus, Ele está fazendo uma coisa. Ele está o quê? Falando. Leia a Bíblia. Procure onde aparece a palavra Deus. Já começa no primeiro livro. No princípio, ou em um princípio criou Deus, Gênesis 1. Em princípio criou Deus, ou em um princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus. O que Deus faz? Ele fala. Disse Deus a Moisés. Disse Deus a Abraão. Disse Deus a Jacó. E disse Deus a Noé. Disse Deus, Deus fala. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Essa é a imagem do alto. A autoestima, aliás, a estima do alto é mais forte que a autoestima. A autoestima é como você se vê. Deixa-me lhe dizer algo. Parece até heresia o que eu vou falar. Mas se você ler, parece. Mas não foi eu que disse, foi Deus que disse, está na Bíblia. Qual é o segundo, aliás, é um mandamento só,
que foi juntado os dois principais mandamentos, porque o primeiro, maior mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. Toda a lei, todos os livros da Bíblia são pendurados, diz a palavra certa, são pendurados, estão sustentados nesse primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com todo o nosso coração. Qual é o segundo maior mandamento? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. Pegou aí o que eu disse? Qual é o maior mandamento? Porque juntou os dois e vamos fazer só um, o que Jesus fez. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ama o teu próximo como você ama a si mesmo. Isso quer dizer o quê? Se eu não amo a Deus, em primeiro lugar, e se eu não amo a mim mesmo, eu não vou poder amar ninguém. Porque olha o que a Bíblia diz, que o segundo mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Se eu não me aceito? Amar fala de aceitar. Amar fala de apoiar. É por isso que uma pessoa que tem uma autoimagem deturpada, que tem uma baixa autoestima, que tem problemas emocionais, que não se gosta, que se acha feia, ela não pode se relacionar bem com as outras pessoas. Por quê? Porque eu só posso amar o outro se eu amar a Deus, acima de tudo, e eu amar a mim mesmo. Aí eu posso amar o outro, porque eu devo amar o outro como eu amo a mim mesmo. Depois Jesus mudou e disse para nós amarmos, disse para os discípulos, para nós amarmos o nosso próximo como Ele nos amou. Aí já mudou, é mais forte. Então, queridos, se você não se aceita, você não vai aceitar ninguém. Se você não tem uma imagem equilibrada sobre você, a sua imagem das outras pessoas vão ser desequilibradas. Se você não estiver bem consigo mesmo, você não vai se dar bem com ninguém. Agora, como se cria a autoimagem? Existe um livro, eu ainda não li esse livro, li só a introdução desse livro, mas eu quero ler esse livro do pastor Joel Osteen. Eu estive na igreja dele em 2016, nós fizemos uma viagem, uma excursão para os Estados Unidos, para visitar as maiores igrejas no sul dos Estados Unidos. E nós fomos para, agora eu acho que é a segunda maior igreja, mas na época era a primeira maior igreja dos Estados Unidos, a Lakewood Church, lá no Texas, um estado muito lindo. Talvez eu acho que é o maior estado dos Estados Unidos, são 50 estados, eu acho. E ele escreveu um livro, Joel Osteen, ele escreveu um livro chamado O Poder do Eu Sou. Eu sou. Da expressão eu sou. E por que ele escreveu esse livro? E qual é o cerne desse livro? Eu não sei se tem em português, mas o cerne desse livro é que tudo que você usa depois da expressão eu sou gera uma identidade. Eu sou quem? Ah, eu sou assim. Ah, eu sou cabeça quente. Ah, eu sou tímido. Eu sou feio. Ah, eu sou muito magro. Ah, eu sou inconstante mesmo. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, eu sou calado. Tudo que você coloca depois da expressão eu sou, cria a sua autoimagem. Há pessoas que nunca mudaram, sabe por quê? Porque a linguagem do seu cérebro, presta atenção, o seu cérebro não fala português, não fala inglês, não fala chinês. O seu cérebro, ele aprende, a linguagem de aprendizado do seu cérebro é a repetição. Por isso que a máxima da pedagogia, não sou pedagogo, mas a máxima, num certo sentido sim, né? Porque todos nós somos educadores, né? Somos pais, também somos educadores, pastores e tudo mais. Mas a máxima da pedagogia qual é? A repetição é a mãe da aprendizagem. Alguns dizem do aprendizado, sei lá. Vamos colocar da aprendizagem ou do aprendizado. Por quê? Porque aquilo que você fica repetindo no seu cérebro vai entrando em você. Quantas vezes você já disse eu sou tímido? Eu sou tímido. 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 Depois de falar isso 100 vezes, o seu cérebro absorveu isso. O seu cérebro vê você assim. Você sabe que a primeira pessoa que ouve o que você diz é você mesmo.
sai pela sua boca e entra pelos seus ouvidos. E é processado no seu cérebro. Então tudo que você fala, depois da palavra, da expressão eu sou, gera uma identidade, gera uma imagem. Eu sou cabeça quente. Eu sou crítico. Não diga eu sou crítico. Eu sou enjoado assim. A pastora me conhece, eu sou enjoado. Fica falando assim. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está onde? Na sua língua. Você tem a vida que a sua língua construiu. Vou repetir, vou usar nós. Nós temos a vida que a nossa língua construiu. Deus criou o mundo através da sua boca. Porque o que Deus faz na Bíblia, Ele fala. Eu quero dar alguns exemplos do que a autoimagem pode fazer com você. Qual o poder da autoimagem e da autossabotagem? Quando a autoimagem sabota a sua vida. Eu quero falar sobre Mefibosete. Quem foi Mefibosete? Mefibosete foi neto de Saul, do rei Saul. Mefibosete foi filho de Jonatas, que era filho do rei Saul, ou seja, ele era neto do rei, ele era da linhagem real. Mas quando Mefibosete era pequeno, e quando naquele dia que Saul se suicidou, se jogou sobre a sua espada, ele mesmo se suicidou, e a ama, ou a babá de Mefibosete, saiu correndo com ele no colo, e ela tropeçou e caiu, e ele machucou a perna, e ele era manco de uma perna, ele puxava uma perna, ele tinha um problema físico na sua perna. Mas sabe de uma coisa? Isso gerou um estigma, isso gerou uma marca da vergonha, isso gerou um bloqueio mental na vida de Mefibosete. Porque nós avançamos alguns anos na vida de Mefibosete, e Mefibosete agora é adulto. Mas talvez ele foi muito marcado porque seu avô se suicidou, seu pai morreu quando ele era criança também. Essa é outra coisa. E tudo isso, e além do problema físico, gerou em Mefibosete uma autoimagem que sabotou o seu sucesso. Quando Davi chamou os seus oficiais e disse: eu quero abençoar alguém da família de Saul. Tem alguém ainda vivo? Há alguém ainda vivo da família de Saul? Eles falaram: olha, só tem uma pessoa, tem um homem chamado Mefibosete. E Davi disse: chamem-no, vamos lá, tragam-no aqui. Onde ele está? E alguém disse: ele está em Lodebar. Lodebar, a palavra davar quer dizer palavra, mas também quer dizer coisa. E muitos traduzem Lodebar como um lugar sem pasto. Agora imagine, numa cultura que girava em torno da terra, de criação de gado, de ovelhas, um lugar sem pasto é um lugar pobre, muito pobre. E era lá que morava Mefibosete, numa favela. Um rei, um príncipe que morava em uma favela. Mas não somente isso, a palavra davar aqui também significa coisa. Lo significa não. Então coisa alguma, coisa nenhuma. Sabe onde morava Mefibosete? Em Lodebar, ou seja, em coisa nenhuma. Qual era a cidade onde morava? Um ovo. A autoimagem de Mefibosete o levou para Lodebar. Vou te dizer por quê. O que significa Lodebar? Lugar sem pasto ou coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Imagine uma cidade. Onde você mora? Onde é que você mora? Qual é a cidade que você mora? Eu moro em coisa nenhuma. Que cidade é essa? Que cidade é essa? Mas quando Mefibosete chega à presença de Saul, de Davi, você entende por que ele está morando ali. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 8, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 8. Mefibosete se curvou novamente e respondeu a Davi:
eu não valho mais do que um cão morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Eu não valho mais do que um cão morto. Porque Mefibosete, um homem que era um príncipe, estava numa favela, num lugar chamado Lodebar, coisa nenhuma. Porque quando você pensa que você não é coisa nenhuma, você vai buscar morar em um lugar chamado coisa nenhuma. Nós, muitas vezes, não estamos comendo o melhor dessa terra, mas o pior dessa terra. Por quê? Porque muitas vezes a nossa vida não vai a lugar nenhum, porque nós pensamos que nós somos coisa nenhuma. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Eu tenho que me ver de uma maneira diferente. Esse é o primeiro exemplo. Outro exemplo do poder da autoestima e de como a autoestima ou a autoimagem pode sabotar são os 10 espias. Deus tirou 2 milhões de pessoas do Egito e levou esses 2 milhões de pessoas para entrar na terra que mana leite e mel. Chegou o momento que Deus disse assim para Moisés: escolhe 12 homens, 12 líderes, 12 príncipes. Se você ler esses 12 espias, ou espiões, ou reconhecedores, eles eram cabeças, líderes das 12 tribos de Israel. Eles eram príncipes. Eles eram príncipes. Mas você pode estar numa alta posição e ser pobre. Você pode estar numa posição nobre e ter uma atitude pobre. Pobre dentro de você. Ser pobre em posses é a coisa menos relevante. Mas ser pobre dentro de si, isso é muito relevante. Isso é muito forte. E aqueles 12 homens foram fazer o reconhecimento. 2 deles vieram e disseram: nós vamos conseguir, nós vamos vencer, nós vamos entrar nessa terra, Deus está conosco. Qual é o nome desses 2? Josué e Calebe. Você sabe o nome deles, todo mundo sabe. São os heróis, Josué e Calebe. Agora eu pergunto para você, qual é o nome dos outros 10? Quais são os nomes dos outros 10? Alguém sabe me citar um nome dos outros 10? Um nome só um. Cite aí de cor. Você não sabe, sabe por que você não sabe? Porque foi apagado da história. E por que os nomes deles foram apagados da história? Porque eles não tiveram fé, foram frouxos, foram covardes, foram desistentes, foram vencidos por seus gigantes interiores, seus gigantes emocionais. Quando eles voltaram, Josué e Calebe disse: nós vamos vencer, nós vamos ganhar. Mas os 10 falaram assim, Números 13, 33. Números 13, 33, na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: olha o relatório desses 10 pobres. Pobres não em posses, que eles eram ricos em posses, mas eram pobres na alma. Também vimos ali gigantes, ali onde? Em Canaã, na terra que eles iam conquistar. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles, nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos. E para eles também parecíamos gafanhotos. Olha que interessante, eu estou lendo na nova tradução na linguagem de hoje. Em nenhum lugar aqui no texto diz que os anaquins, que eram gigantes, eram homens altos, falaram para os israelitas: ei, o que vocês estão fazendo aqui? Quem vocês pensam que são? Vocês são um bando de gafanhotos. Vocês nunca vão nos vencer. Vocês são os gafanhotos, rapaz. Nenhum lugar na Bíblia. Também em nenhum lugar na Bíblia está dizendo que o diabo falou para eles: ei, vocês são gafanhotos. Também não. Quem disse para eles que eles eram gafanhotos? Vamos ler o texto. Também vimos, a boca fala do que o coração está cheio. Também vimos ali gigantes e descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos.
eles se sentiam como gafanhotos. Eles não eram gafanhotos, mas na cabeça deles e no coração deles, eles se sentiam como gafanhotos. Como você se sente? Quando você sair para trabalhar amanhã, como você vai se sentir? Como você se vê? Eles se viam como gafanhotos. Agora convenhamos, os homens, os anaquins, eles eram grandes. Talvez eles tinham o quê? 2 metros? 2 metros e 30 centímetros de altura? Suponhamos que eles fossem grandes, 2,5 metros. Mesmo assim, os israelitas, o homem mais baixo de Israel, talvez tivesse 1,5 metro. Talvez assim, 1,5 metro, talvez assim, né? Mas um homem com 2,5 metros não é 10 vezes mais alto do que um homem de 1,5 metro. Esse homem de 1,5 metro não ia parecer como um gafanhoto. Mas eles maximizaram a sua impotência. Quando nós temos um problema em nossa alma, nós tendemos a maximizar, a potencializar as nossas falhas. Eu não faço isso nem morto. Claro que morto você não vai fazer mesmo. Se não fizer vivo, imagine morto. Aqueles homens não foram derrotados. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Deus tirou o povo da escravidão do Egito para levá-lo à terra que mana leite e mel. O que os impediu? Não foi o maior exército do mundo. Não foi. O maior exército do mundo não pode impedir o que Deus tem, o que Deus tinha, não pôde impedir o que Deus tinha para os israelitas. Não foi a espada do filisteu que derrotou, ou os anaquins. Não foram esses gigantes que impediram Israel de entrar na terra prometida. Quem sabotou, quem roubou a terra prometida do povo de Israel? Eles mesmos. Eles mesmos. Porque aqui você vê que eles criaram uma rebelião. Eles queriam apedrejar Moisés. Eles queriam apedrejar o homem que os havia libertado. Você sabe que quando a pessoa às vezes está com um problema, ele culpa quem? O líder. Não é isso? Não é isso? Quando a pessoa está com um problema, a pessoa não ora, a pessoa não congrega, a pessoa não adora, mas a culpa é de quê? Da igreja, é do pastor, é do líder de célula, é do pai, é da mãe. Isso já estava na Bíblia, gente. Não é novo isso. Estava na Bíblia já. Quem é a culpa? A culpa é de Moisés que nos trouxe aqui para morrer. Não, Moisés libertou o povo. Não lembra mais que foi Moisés que libertou o povo? Será que o povo teve amnésia? Esqueceu que foi Moisés que fez sair a água da rocha? Que foi Moisés, através de Moisés, que as águas de Mara se transformaram em águas potáveis? Água potável? Eles mesmos, por causa da autoimagem de gafanhotos, foram impedidos de conseguir o que Deus tinha para eles. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a vontade de Deus não é a decisão de Deus. Vou repetir, a vontade de Deus não é a decisão de Deus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Deus tem planos. Olha o que a Bíblia diz, o melhor dessa terra para nós. Isaías 1:19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor para você. Deus quer te ver uma pessoa vencedora. Deus quer ver você num casamento feliz. Deus quer que você seja próspero. Ele quer também que eu seja próspero. Deus nos quer prósperos. Deus quer você sendo feliz. Deus quer você andando em liberdade. Deus quer ver você bem espiritualmente. Deus quer ver você bem emocionalmente. Deus quer ver você bem no seu corpo. Deus quer que você seja mais que vencedor. Deus quer que você ande em vitória o tempo todo em nome de Jesus. Mas apenas que isso não depende só de Deus, depende de você. Deus quer levar você para a terra prometida, israelita. Mas você pensa que você é um gafanhoto. Não apedreje Moisés.
Não se rebele contra Deus. Eles se voltaram contra Deus. O problema não estava em Deus. A última coisa, quando Deus chamou Jeremias, Deus apareceu para Jeremias. Não foi o pastor de Jeremias, não foi o discipulador de Jeremias, foi Deus. Deus apareceu para Jeremias e disse, Jeremias 1,5: antes mesmo de te formar no ventre, Jeremias, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Uau! Imagine se Deus chegasse para você hoje, entrasse no seu quarto, a presença de Deus, Deus em pessoa, Ele entrasse lá, o anjo do Senhor, sei lá, Jesus, e falasse para você as palavras que foram faladas para Jeremias. Antes mesmo de eu te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. O que você faria? O que você falaria? Qual seria a sua resposta para Deus? Eu não sei qual seria a sua resposta, mas eu sei qual foi a resposta de Jeremias. Jeremias disse, não digas. Jeremias repreendeu a Deus. Jeremias disse, não digas que eu sou um profeta, porque eu não passo de uma criança. Eu não sei falar. Aqui você vê o conflito da imagem do alto com a autoimagem. A imagem do alto era quem Deus pensava que Jeremias era. A autoimagem era a imagem que Jeremias tinha dele mesmo. Quem Jeremias pensava que ele era? Uma criança. E Jeremias estava se conformando com a autoimagem, não com a imagem do alto. O pastor Joel Osteen, esse pastor sobre o qual eu falei para vocês, e eu já vou encerrar falando como ter uma autoimagem equilibrada. Trocando a autoimagem pela imagem do alto. Trocando a autoimagem pela imagem do alto. Sabe, você se vê assim, mas o interessante não é como as pessoas veem você. Não é como você se vê. O mais importante é como Deus vê você. Pastor Joel Osteen, todas as vezes antes de começar a palavra, porque a palavra, tudo que Deus faz é através da palavra. Tudo. Eu não tenho tempo para falar isso. Sua vida só vai mudar se você ouvir uma palavra. O que eu disse? Eu disse que a sua vida só vai mudar no dia que você ouvir uma palavra. Nossa vida é transformada pela palavra, por isso é importante prestar atenção à palavra de Deus. Há pessoas que querem sair correndo. Se o pregador prega mais de 20 minutos, eles querem sair correndo. Como sua vida vai ser transformada se você não quer se você gasta 2 horas assistindo um jogo de futebol e não quer gastar 20 minutos assistindo uma palavra? Se nós passamos 2 horas na frente da TV assistindo a um filme, mas não queremos passar 30 minutos ouvindo a palavra de Deus. Você não acha interessante isso? É muito interessante. Mas o pastor Joel Osteen, ele pede para todo mundo levantar a Bíblia. Ele tem uma Bíblia mesmo, física, não uma Bíblia eletrônica igual a minha aqui. Mas ele levanta e ele faz todo mundo fazer uma confissão de fé. Não apenas uma repetição, mas uma confissão de fé. E ele diz assim, pegue a sua Bíblia e diga, ele diz assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso, todo o povo repete, o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. E o que mais que ele fala? Ele fala tanta coisa, né? Mas é mais ou menos assim. Hoje eu vou ouvir a palavra de Deus e vai produzir muito fruto. Então o que ele faz? Ele está dizendo a chave para ter uma autoimagem. Você é quem Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Uma pessoa que diz assim, eu nunca vou parar de fumar, eu acho que eu não posso parar de fumar. É isso que Deus diz sobre você?
É isso que Deus diz, que você é um impotente, que você é um inútil, que você não serve para nada, que você é um chato? É isso que Deus diz sobre você? Não, Ele não diz isso sobre você. Lá na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, Ele diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. O apóstolo Paulo disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu acho que eu já estou velho para aprender. Pare de dizer que você está velho. Pare de dizer que você está velho. Sabe, tem coisas ridículas que nós falamos que afetam a nossa vida. Por exemplo, não se ensina truques novos a macaco velho. Mas eu concordo com você que não se ensina truques novos a macaco velho. O problema é que você não é um macaco. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você não é um macaco. Você é um filho de Deus. Não se ensina papagaio velho a falar. Eu concordo que não se ensina papagaio velho a falar. O problema é que você não é um papagaio. Você é filho do Deus Altíssimo. Como ter uma autoimagem equilibrada? João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. A verdade, o que é a verdade? A realidade. A verdade é que Mefibosete não era coisa nenhuma. A verdade é que profeta Jeremias não era uma criança. Ele foi criado por Deus. Essa é a verdade de Deus. Você tem que descobrir a verdade. Onde está a verdade? A tua palavra é a verdade, disse Jesus. Crente que não lê a Bíblia e que não entende a Bíblia tem autoimagem deturpada. Você é quem Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Eu posso aprender inglês, posso aprender francês, você pode aprender francês, inglês, chinês, você pode aprender o que você quiser. Basta você acreditar que você pode, ir atrás e estudar, e fazer, e realizar. A verdade é que os israelitas não eram gafanhotos, mas eles não acreditavam que eles não eram gafanhotos. A verdade é que Jeremias não era uma criança, que Mefibosete não era um inútil. Mas quando nós cremos em mentiras sobre nós mesmos, a nossa vida vai se adequar à nossa autoimagem.